Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 1. Eu peguei uma gripezinha e ainda estou muito gripada. A Simone, além de ter me dado a graça da sua presença, também me ajudou muito a cantar agora. Quando a gripe pega, só Jesus para ter misericórdia, né? Olha, 1 Reis, capítulo 1, verso do 15 até o 17, parte A, que diz assim: é isso mesmo, Jesus? É 2 Reis, dá licença, desculpa. É 2 Reis, capítulo 1, do 15 até o 17, parte A, diz assim: Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. 17, só a primeira parte. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Amém, igreja? Quem pode dar um glória a Jesus? Essa passagem, ela retrata uma profecia. Profecia é algo que está muito em moda hoje. E a pergunta que eu quero te fazer, e eu queria até que ficasse aqui no telão, é o tema dessa mensagem: você acredita em profecia? Ontem estávamos aqui num encontro de adoradores. Que coisa linda é a gente aprender um pouco mais sobre adoração. Foi uma tarde maravilhosa, onde a gente aprendeu, a gente riu, a gente chorou, a gente se confraternizou. Foi muito bom o encontro de ontem. Nós teremos outros, e que você que está aqui, que não veio, não perca, porque é muito bom a gente aprender a viver nesse ambiente de adoração, onde tem profecia, tem revelação, tem oração, tem quebrantamento, tem línguas estranhas, línguas que a gente fala sem entender o seu significado. A Bíblia diz que orar em línguas é falar de modo que é infrutífero para a mente, mas é frutífero para o coração, é frutífero para a intimidade e relacionamento com Deus, porque é Deus, é o Espírito Santo que ora por nós através das línguas. E a Bíblia fala sobre esse ambiente de glória, onde tem profecia, onde tem revelação, onde tem línguas estranhas, onde tem cânticos, onde tem salmos. Esse é o ambiente que o crente gosta de viver. Profecia. Eu queria perguntar para você: você acredita em profecia? Eu estou te perguntando. Quem acredita em profecia? Levanta a mão aí da glória. Nós temos visto na televisão, nas redes sociais, tanta brincadeira com profecia. Nós estamos vivendo um período em que mais se aproxima da vinda de Cristo a multiplicação dos falsos profetas. Não é em qualquer coisa que a gente acredita. Servo de Deus tem que ter discernimento,
Profecia não é para se acreditar de imediato. Profecia é para se pôr à prova. Você não vive porque alguém profetizou. Você não celebra porque alguém profetizou. Você não celebra porque alguém leu a sua mão. Tem gente lendo mão hoje no nosso meio. Hoje tem gente tentando adivinhar o número do teu CPF, da sua identidade. Falar do seu passado como se fosse um adivinho. Falar do seu futuro como se fosse um adivinho. Hoje, o mundo, a igreja, estão cheios de falsos profetas. E a Bíblia diz que um dos sinais da volta de Jesus é a multiplicação dos falsos profetas. Tem gente se fazendo em cima dos inocentes. Uma pessoa que acredita em profecias falsas é porque essa pessoa não tem intimidade com a palavra, porque a palavra deixa bem claro, embora nos dias de hoje, Deus prefere falar conosco, através do seu Filho, o verbo que se fez carne, o ministério profético ainda não terminou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente que corre atrás de profeta, corre atrás de profecia, e corre o risco de ser enganado. Tem gente ficando milionário, porque profetiza o que quer, e as pessoas estão tão ávidas por melhorarem suas vidas, que elas acreditam em tudo que falam. Tem gente se mudando, só porque um profeta falou, Deus está te levando para Portugal. A pessoa vai lá e compra passagem e vai para Portugal. Não sabe nem se Deus mandou de fato. Tem muita gente se dando mal, tem gente casando. Irmãos, lá na década de só Jesus, sabe? Que foi quando eu era jovenzinha. Eu recebi uma profecia que eu ia casar com o meu melhor amigo. A gente começou a namorar, você acredita nisso? Quando eu dava beijo nele, era um beijo aguado, um negócio esquisito. Eu não sentia nada por ele. Mas o profeta falou, Deus separou esse homem para você. Eu gostava dele demais. Era meu amigo, a gente ia para tudo que é canto, a gente fazia seminário junto, era uma coisa maravilhosa. Mas quando o profeta disse, ele é o teu escolhido, e virou para ele e disse que eu era a Rebeca dele, aleluia, que ele era meu Isaac, eu era a Rebeca dele, romantizando a profecia. Começamos a namorar, um beijo aguado, um troço esquisito, uma água saloba, sei lá, um troço estranho, um troço esquisito, horroroso. Acabou, não deu, eu tive que terminar com ele. Perdi o namorado e perdi o amigo. Que é isso que acontece. Nem todo mundo gosta de fazer o que eu vou pedir para você fazer agora. Olha para quem está do teu lado. Diga assim, olha, não vai atrás de profecia. E quando vier uma profecia até você, espere ela se cumprir. Está me entendendo? O Deus que revelou, Ele garante o cumprimento da profecia. Enquanto a profecia não se cumprir, espera em Deus. Não vá fazer nada, porque o profeta falou. Fiquei apavorada, Edileuza. Recentemente vi um vídeo na televisão de um dos profetas da atualidade. Abraçou a jovem e disse para ela assim, seu pai morreu, né? Aí ela, ele falou assim, não fique triste, eu estou aqui e vou te abraçar. O pai que está morto se apossou do corpo do profeta, abraçou a filha. Onde que tem isso na Bíblia? Se alguém da Nova Jerusalém for atrás de profecia,
vai para o gabinete. Né, pastora Sandra? Vai para o gabinete. Tu vigia na terra. Nós estamos aqui diante de uma história forte. Há uma grande diferença entre falso e verdadeiro. Os verdadeiros são acessíveis. E por que você corre atrás de profeta? Você quer ver uma coisa? Olha, tirando o Getsêmani, que é o nosso jardinzinho da oração, menino, eu tenho medo desse jardim. Você já viu que tem sempre um maluco lá esperando alguém para entregar uma profecia? Tem sempre alguém lá preparado para entregar uma profecia. E outra coisa, muda a voz. Oh, meu filho, que isso, Jesus? Tem misericórdia. É um homem vestido, colocando vestido para profetizar. É um homem com cajado. Tem gente que se mudou para o jardim. Tem gente que não come mais, não está nem mais dando atenção para o marido. Teve uma que falou, eu vou ficar 6 meses na mata, fechada, para me consagrar. Dá licença. Isso é falta de Bíblia. Isso é falta de relacionamento com Deus. Porque quando a gente se relaciona com Deus, a gente não vai para essas bizarrices. O ministério profético não acabou. Eu sei que você gosta de ver vídeos de pastores renomados, eu também gosto. Mas os pastores conservadores, eles não acreditam mais que exista o ministério profético. Eles acreditam que o ministério profético acabou no tempo do Velho Testamento. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve para nós lá em 1 Coríntios 14, o seguinte: procurem com zelo os dons, principalmente o de profetizar, porque o ministério profético edifica, consola e exorta a igreja. Nós aqui na nossa igreja, nós falamos em línguas, coisa mais linda, ninguém é proibido falar em línguas durante o culto. Nós aqui na igreja, nós não gostamos é de ver pessoas fazendo mise-en-scène com as línguas estranhas, porque a língua estranha não vai edificar ninguém. Aquela pessoa que se aproxima e fala com você 2 palavras entendíveis e 20 no labachai, você não entende nada. A língua estranha só edifica você. Deus te dá uma língua estranha, é para você falar, é para edificação pessoal. Quando você for orar, ore em línguas. Você não sabe o que você está falando, mas o Espírito, o céu, recebe a tua oração. Se você está aqui e você é batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas com Deus, mas você está um pouquinho relaxado, volte a falar. Porque quando você fala, a tua mente fica infrutífera, mas o teu relacionamento com Deus fortalece. Mas o apóstolo está dizendo, procure com zelo os dons, principalmente o de profetizar. Por quê? Porque o de edificar, o de profetizar edifica a igreja. É coisa linda quando Deus usa a boca de um homem para falar o que ele está querendo falar. Hoje eu estou sendo uma profetisa de Deus para você. Muitas pessoas não valorizam esse tipo de profecia. O que está acontecendo aqui agora, pastora Leia, é o quê? Ministério profético. É a palavra de Deus na minha boca para edificar a sua vida. Tem gente que entrou aqui que vai ser consolado. Tem gente que entrou aqui que vai ser edificado. Tem gente que está entrando aqui, está sendo exortado, mas está sendo exortado, edificado e consolado para a glória do nome de Jesus. Aqui não tem ninguém enganando você, não. Aqui não tem ninguém com espírito de adivinho, não. Aqui é palavra, é palavra. Pega a tua Bíblia, levanta bem alto e diga, ministério profético, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Um profeta de Deus, presta atenção, que maravilha, né? Família de Maria me ouvindo profetizar, coisa linda. Viviane, é Didinho, né? Didico, cadê Didico? Mas tudo careca, né, gente? Roberto,
Roberto estava ali, Leia, tu lembra do nosso tempo? Eu falei assim, claro que lembro. Casa de Maria, festa, menina, festeiros demais. Maria gostava de um pagode. Não é verdade? Que família maravilhosa. Nós estamos aqui, nós queremos profetizar. Profetizar. Profetizar é Deus usar a nossa boca para falar com você o que Ele quer falar. Que coisa maravilhosa. O profeta de Deus é diferente do falso profeta. Deixa eu dar uma olhada aqui para você, ó. O profeta falso, ele tem compromisso com ele. Nós estamos vendo um monte de profeta falso aí, milionário. Ele tira do pequeno para ele. O falso profeta, ele explora a fé do outro. O falso profeta, ele ostenta. Você já viu como é que eles andam? Tudo de Lamborghini, de Porsche, de Mercedes. Onde que profeta de Deus foi chamado para viver nessa luxúria, nessa vaidade toda? Profeta de Deus é diferente, ele não manipula a fé do outro, a fé do pequenininho, ele não vive de aplausos. Sabe o que acontece com o homem de Deus quando profetiza? Ele profetiza e vai embora. O falso profeta profetiza e fica esperando o aplauso. Gente que vem pregar e quando acaba de pregar fala assim, o que você achou da minha pregação? Ih, minha filha, está querendo aplauso. Mas nessa igreja, o aplauso, a honra, a glória, a magnitude, a magnificência é do Senhor Jesus. Levanta a tua mão e dá glória. Eu gosto de ler as profecias da Bíblia, sabe por quê? Porque elas chegam a me arrebatar. O que nós lemos aqui agora foi o profeta Elias exercendo o seu ministério profético. Você sabe que um dos piores reis de Israel se chamou Acabe. Acabe se casou com Jezabel, uma profetisa de Baal, uma feiticeira endemoniada. Acabe governava o povo de Deus, mas orientado por uma esposa feiticeira. Eles tiveram um filho, e o filho dele se chamou Acasias. Abre esse bocão lindo, na articulação total, e diga, Acasias. Não, está sem charme, Cesário. Coloca o charme aí, vamos lá, 1, 2, 3, e já? Acasias. Esse moço copiou a idolatria da mãe e do pai. Esse moço ocupou o lugar do pai. Quando o pai morreu, o pai era um feiticeiro também. Um homem que adorava Baal. E o filho dele, quando vai para o poder, adora Baal também. Ele cai aí da escada, cai da casa dele, leva um tombo tão feio, que ele fica doente. Uma doença que estava comprometendo a vida dele. Esse homem envia mensageiros até Baal-zebub, deus de Ecrom. Ecrom, uma cidade cananeia, cidade de idolatria, onde Baal-zebub era o Deus daquele povo. O Deus de Israel, alguém sabe o nome do Deus de Israel? Jeová. Abre o bocão e diga, o Deus de Israel é Jeová. Uma terra que tem Jeová como Deus, como é que esse indivíduo vai pedir para seus empregados irem consultar Baal-zebub para saber se ele ia viver ou morrer? Olha que pecado. A gente sabe que o pecado da idolatria é um dos pecados que mais ofende a Deus, porque a idolatria tira Deus do trono e bota outra pessoa. E a idolatria não precisa ser só com deuses de barro, de bronze,
de madeira. A idolatria pode ser um filho, pode ser um time. Eu fico revoltada quando eu vejo gente mais inflamado com o seu time do futebol do que com as coisas de Deus. Com o time do futebol, a pessoa não dorme, não faz mais nada. É uma idolatria, mas está levando na brincadeira. Mas com as coisas de Deus é empurrado. Idolatria é tudo que se coloca no lugar de Deus. Esse homem, ele vai pedir, vai consultar um Deus de barro. Ele envia os mensageiros. Olha a história é linda, porque quando ele dá ordem aos mensageiros, Deus envia um anjo para o profeta Elias, e diz assim: Acasias está enviando o profeta. Olha a conversa de Deus com o profeta, que coisa linda, irmão. Acasias está enviando mensageiros até Ecrom, para consultar o Deus Baal-zebube. Faz o seguinte: encontre os mensageiros no caminho e fale com eles, assim, assim e assim. Elias se põe no caminho, os mensageiros vão passar, Elias diz assim: Psiu. O que vocês estão indo fazer em Ecrom? Por que vocês vão consultar Baal-zebube? Se há Deus em Israel. Por que você está indo na casa da irmã Doquinha? Por que você está indo na casa do irmão Zé das Couves? Se aqui tem profeta, se na casa tem profeta, você não vai à igreja, você não ora, Deus pode falar com você dentro da sua casa. Quem entende isso, diga glória a Deus. Mas às vezes a gente vai atrás de profeta e dá a eles a oportunidade deles serem obrigados a falar o que a gente quer ouvir. O que vocês vão fazer em Ecrom? O que vocês vão consultar Baal-zebube? Tem Deus em Israel. Faz o seguinte: volta. Olha que autoridade. Hoje tem muita gente que não tem autoridade nenhuma na palavra, não tem autoridade na sua fala não tem firmeza. Não é uma pessoa firmada no sim, sim, não, não. Ele vai atrás de qualquer um faz a vida dele, faz o sentimento dele. Não, a gente precisa ter autoridade. Volta e diga para Acasias, rei de Israel, que da cama que ele subiu, ele não vai descer. Ele vai morrer. Os mensageiros voltaram rápido, e quando chegaram, Acasias disse: mas já voltaram? Aí eles disseram: nós encontramos pelo meio do caminho um homem que ele disse assim, assim e assim. Disse que o senhor não vai viver, disse que o senhor vai morrer. Aí Acasias diz assim: ah é? E como é que era a aparência desse homem? Porque a aparência conta. Entendendo? Há uma diferença muito grande entre quem serve e quem não serve. Como é que é a aparência desse homem? Aí eles disseram: ele é um homem peludo, um homem esquisito. Ele era peludo, ele tinha um cinto na cintura, ele falava com uma autoridade. Aí Acasias: já sei, é Elias. Reconheceu na hora. Segura na mão desse lindo, fala assim: tu toma cuidado, porque estão te reconhecendo. Há um brilho diferente na tua vida. Quando você abre a boca, as pessoas ouvem a Deus falando comigo. Quando você ora, as pessoas sentem a presença de Deus. Tem gente que quando vem aqui à frente, para poder entregar sua oferta, elas veem: irmão, eu acho esse momento a coisa mais linda da igreja. Você todo dia tem alguém orando por você.
Todo dia, você vem no domingo de manhã, tem gente te ungindo. Tem à noite, tem gente te ungindo. Na quinta-feira, tem gente te ungindo, orando especificamente por você. Tem gente que chega aqui com uma aparência de temor. Tem gente que chega chorando, porque sente, é Deus que está usando os profetas da casa para intercederem por mim. Aleluia! Que coisa linda é quando nós temos intimidade com Deus. Volta! Acasias não vai viver, ele vai morrer. Por que ele vai morrer? É porque Deus estava querendo matar? Não. Se tivesse consultado o Deus de Israel, talvez vivesse. Mas quem consulta Baal, Baal não pode fazer nada. Baal tem boca, mas não fala. Baal tem mãos, mas não apalpam. Tem braços, mas não abraça. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouve. Então não vai atrás de Baal-zebub, vai atrás do Deus Todo-Poderoso. A sua vida está na mão dele. Tem vitória para você, tem cura para sua casa, tem alegria para sua família. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, quando Elias profetizava, as pessoas ficavam apavoradas, porque tudo que Elias falava se cumpria. A Bíblia diz que não caía uma palavra da boca de Elias no chão. Coisa linda é quando o profeta fala e a coisa acontece. Eu glorifico a Deus, porque Deus tem me usado no ministério do cântico. As canções que eu canto têm curado, tem restaurado tantas famílias. É tão bom eu abrir meu Instagram, meu inbox, e lá tem testemunhos. Você profetizou para mim com a música Covardia. Jesus trouxe meu filho de volta para casa. Meu casamento estava acabando. Você profetizou, eu e a minha casa, nós estamos com o nosso casamento restaurado. Você pode profetizar, você pode exercer o ministério profético no dom que Deus te deu. Você não precisa copiar ninguém. Pode ser que você profetize no dom profético, que a gente vê as pessoas aí, falam em línguas e falam na língua do povo. Fala em línguas e fala na língua do povo. Você pode profetizar pregando a palavra. Você pode profetizar evangelizando. Você pode profetizar cantando. Você pode profetizar abraçando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deixa Deus te usar. Olha para teu irmão, dá uma sacudida nele e fala assim: está na hora, meu filho. Aliás, já passou da hora de você ser usado. Usado por Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Elias profetizava, não vai ter comida, vai ter fome. Era melhor começar a... Como é que fala quando a gente está no período de fome? Tem que fazer o que com a comida, hein? Estocar. Se Elias disser, vai ter fome em Israel por 3 anos, é melhor estocar, porque vai acontecer. Se Elias disser, vai morrer, é melhor já até encomendar o caixão, né? Mas se Elias disser, tem restauração para sua casa, pode já preparar o culto em ações de graça. Aleluia! Ministério profético, da boca de um homem, de uma mulher de Deus, não pode sair mentira. Não pode enganar ninguém. Graças a Deus, eu não me casei forçada. Era para eu ter me casado forçado, porque muitas amigas minhas, na minha época de jovenzinha, se casaram com quem o profeta mandou. Ninguém está casado. Todo mundo se separou. Se eu tivesse me casado com aquele jovem, que era meu amigo, eu também não estaria com ele mais. Talvez eu estivesse separada. Mas eu esperei o tempo de Deus e me casei com meu Richard Guerra. Aleluia. Vou até beber uma água. Hein, Didinho? É Didinho, né? Didico? Meu Richard Guerra. Aí. Me ajuda a dar uma sacudida nesse crente. Fala assim: espera a profecia se cumprir. Deus não faz nada obrigado. Deus trabalha no coração da gente. Deixa eu falar mais uma coisa. Deixa eu ver a hora. Tá bom, dá tempo. Eu trabalhava na Varig. Marido de Maria. Os irmãos da Maria também trabalhavam na Varig. E eu amava trabalhar lá. Meu Deus, eu chorava, né?
quando chegava a época de férias. Eu não queria tirar férias, porque era tão gostoso trabalhar, eu me sentia tão importante, me sentia meio glamurosa, né? Tinha um bom salário, meus amigos eram ótimos, era tudo maravilhoso. Eu vendia minhas férias, eu só tirava 20 dias, né? 10 dias a gente vendia. Por quê? Porque eu queria estar na Varig. Aí um dia, me deu uma vontade de ir no refeitório, para beber uma água, um suco. Quando eu cheguei lá, tomando suco, tinha uma senhora, trabalhava na parte bem inferior da parte da diretoria, e ela estava lá embaixo, sentadinha, horário de almoço, para almoçar. Daqui a pouco, me deu uma vontade de ir até ela, e eu não tinha intimidade com ela. Hoje eu já sou uma pessoa um pouco mais simpática, mas antigamente eu não era. Então esse negócio de ir até os outros era meio difícil para mim. Mas eu não sei, alguma coisa me impeliu para aquela mulher. E eu fui lá, cheguei até perto dela, falei assim, e aí, tudo bem? Aí ela disse assim, senta, Deus quer falar contigo. Sentei, ela olhou para mim, com aquele olhar de profeta, e ela disse assim, Deus vai te tirar da Varig. E quando ela falou isso, mas subiu um ódio em mim, fiquei com raiva da profetisa. Falei assim, eu olhei para ela, que eu era um pouquinho mais pedante, eu falei assim, olha, não acredito, Deus jamais faria isso comigo, Ele sabe que aqui é o meu sustento, assim ó, nesse jeito, insolente. Olha, meu Deus do céu, me perdoa, Jesus. Jesus falando comigo, vou te tirar da Varig. E eu disse, não acredito. Ela ficou calada, porque profeta não bate boca. E eu voltei. E depois, quando a gente se tornou mais amiga, ela falou que quando Deus falou isso para ela, ela disse assim, Senhor, eu não vou falar. Mas não vou falar de jeito nenhum. E Deus falou, você tem que falar com ela. E aí ela disse assim, então, se é para eu falar com ela, ela vai ter que vir aqui no refeitório, no restaurante. Deus me moveu onde eu estava. Me deu vontade de tomar suco. E eu não estava nem pensando em suco. E aí eu fui para o restaurante. E quando ela me viu, ela teve prova. Deus quer que eu fale. Aí ela falou, Senhor, eu ainda estou em dúvida, mas se é para eu falar mesmo, ela tem que vir aqui onde eu estou. E eu não tinha intimidade com a mulher. E eu não era de falar com ninguém no restaurante. E eu fui tomando meu suquinho. E aí, tudo bem? Aí ela, então não tem mais jeito. Senta, Deus tem uma palavra para você. Depois que ela me deu a palavra, fiquei com raiva dela por um tempo. Deus foi tirando todo o amor que eu tinha pela Varig. Deus foi enxugando. Aí eu chegava para Sérgio e falava, Sérgio, eu vou pedir demissão. Sérgio, não, você não vai. Sérgio, eu não aguento mais, a Varig já era um piano nas minhas costas. Eu não aguentava mais, Deus deixou eu ficar 5 anos arrastando o piano. Deus faz acontecer. Olha para esse lindo que está do teu lado e fala assim, Deus se ocupa em pensar em você. Deus tem plano para você. E quando Deus usar alguém para profetizar para você, fica calada, não faz como a Leia. Espera. Talvez se fosse outra pessoa, quando a profetisa disse, Deus está te tirando da Varig, a pessoa já ia chegar lá no chefe e falar assim, eu quero pedir minhas contas. Não é para fazer isso. É para esperar o tempo. A Bíblia diz em Deuteronômio que quando a profecia for de Deus, ela vai acontecer. Não se precipita. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não se precipite, não se precipite. Aí quando ele chega e diga assim, ó, tem um homem dizendo que você vai morrer. Quem é esse homem? Ah, ele é todo peludo e usa um cinto. Ah, é Elias. Faz o seguinte, pega um capitão com 50 soldados, vai lá e diga para ele vir aqui agora. Aí o capitão pega 50 soldados e vai até Elias. Elias está no pico de um monte.
está lá agachado, que Elias era esquisito, né? Estava lá agachado. Aí o capitão lá de baixo falou assim: desce! Com autoridade, com soberba, com arrogância. Elias olhou e falou assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora e consuma capitão e soldados. O fogo desceu, tchá, queimou todos eles. Que coisa forte. Leia, pastora Leia, mas que coisa horrorosa, coisa linda. Quando um homem e uma mulher de Deus profetiza, o que sai da sua boca vai acontecer. É por isso que nós, mães, papais, temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Ô menino, ô peste, ô encapetado, ô endemoniado, ô filho desencapado. Sai daí, menino. Esse garoto me dá um trabalho. Olha o garoto perturbado. Olha o que está saindo da sua boca. Você sabe o que é fé? É colocar força no que você fala. Eu odeio aquela irmã. Olha que coisa horrorosa. Eu amo aquela irmã. Olha que coisa linda. Muda o teu palavreado. Isso não é para mim, isso não vai acontecer. Toma cuidado com o que fala. A boca fala do que o coração está cheio. Que a partir de hoje só saia da sua boca coisa boa sobre a sua família e sobre você. Meu filho é uma bênção. Esse menino hoje ele está dando um pequeno trabalhinho, mas já está mudando, porque isso vai ser vaso nas mãos do Senhor. Você tem que profetizar coisa de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Morreu, capitão e soldado morreram. Aí Acasias diz assim: manda outros 50. E outro capitão, vai lá e diga para Elias: eu quero ele aqui agora. O capitão já estava sabendo que a primeira equipe morreu. Ele já chegou lá mais educadinho. Olhou para Elias e falou assim: homem de Deus, desce, porque o rei está chamando. Homem de Deus, desce. Homem de Deus, desce, porque o rei está chamando. Elias olhou e falou assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos vocês. Aconteceu de novo. Homem de Deus não tem compromisso com o rei. Homem de Deus não tem compromisso com o governo. Homem de Deus não tem compromisso, não bajula, não paparica. É o homem de Deus, deu uma ordem, a ordem aconteceu, o rei está doido para pegar Elias e acabar com Elias. Elias está no lugar onde Deus falou: fica aí que eu estou te escondendo. O rei está querendo te matar, fica aí. Daqui a pouco o rei manda outra equipe, outro capitão, mais 50 soldados. Olha só como a gente se posicionando na vida, as pessoas vão ter que se posicionar diante de nós. Sabe por que as pessoas estão fazendo piléria de você? Porque você às vezes se comporta como uma pessoa que é digna de receber pilérias. Agora vem outra equipe, e quando o soldado chega, o capitão chega, o capitão não vai mandar Elias descer, o capitão vai subir, vai se ajoelhar e vai dizer: tenha misericórdia das nossas vidas. Segura na mão desse irmão e fala assim: as pessoas te tratam como você permite. As pessoas te tratam como você permite. Agora não desceu fogo do céu. Quem é que mandava fogo? Alguém sabe me dizer? Quem mandava fogo? Mas quem é que mandou descer? A palavra do profeta. Deus colocou em ordem. Agora Deus falou assim: Elias, vai. Agora já criou temor no coração do rei com relação a você. Olha que coisa forte, olha que relacionamento. Isso não é só para Elias, isso é para mim e para você também. Vai, Elias, já criei temor no coração do rei. Elias vai, e quando chega na presença do rei, ele não se atemoriza. E o que ele tinha falado para os soldados, ele falou para Acasias: Acasias, por que você foi pedir e consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por acaso não há Deus em Israel? A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós.
Às vezes a gente está consultando tanta coisa e não orou, não falou com Deus para saber se Ele quer nos abençoar. A gente fala com todo mundo, deixa para falar com Deus para o final. Quem tem sido Baal-zebub da sua vida? Quem tem sido Baal-zebub da sua vida? Você consulta todo mundo, você fala com todo mundo das suas dores, das suas dificuldades, das suas frustrações, mas não fala com Deus. Entra para o quarto, fecha a tua porta, conversa com teu Deus em secreto, e o que Ele diz é que Ele vai te abençoar na presença de todos. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. A profecia, ela existe exatamente para exortar, edificar e consolar. Deus não usa o ministério profético para exaltar homens, para encher o coração dos homens de vaidade, não. O ministério profético é para trazer a vontade de Deus para o homem. O que está acontecendo aqui é que a palavra profética está sendo pregada, e nessa semana você já entende, a palavra de Deus ela vem para me edificar, para me consolar e para me exortar. Você quer que eu te dê exemplo? A profecia para exortação, em 2 Samuel 12, o profeta Natã exorta o rei Davi, quando ele adulterou com Batseba. Vocês lembram dessa história? Que palavra, hein? Que palavra aquilo ali é um ministério profético. Natã chega para Davi e diz: Davi, o que você acha que deve acontecer com um homem que tem muitas ovelhas? Ele pode fazer com as muitas ovelhas dele o que quiser, mas esse homem vai lá e pega a única ovelhinha de um homem. O que a gente faz com esse homem? E Davi imediatamente diz assim: mata esse homem, porque é isso que a gente faz. Quando é com a gente, é uma coisa, mas quando é com os outros, a gente tem o julgamento na hora. Mata! Eu vou reconsiderar. Um homem tem uma ovelhinha só, o outro tem milhares de ovelhinhas, mas esse que tem milhares vai lá e pega a única ovelhinha daquele homem. O que a gente faz com esse homem? Davi disse o quê? Mata! Natã na hora: esse homem é você. Você tem a mulher que você quiser, mas você foi lá e pegou a mulher de Urias. Esse homem é você. Davi imediatamente se joga no chão e ele diz: meu Deus, eu pequei, eu vou morrer. Mas o quebrantamento de Davi e o plano que Deus tinha na vida de Davi fez com que Deus dissesse através do profeta Natã: você não vai morrer, mas o que você fez em oculto, seus filhos vão fazer na presença de todos. E aconteceu ou não aconteceu? Ministério profético é uma coisa linda. A gente só precisa esperar que o tempo aconteça. Eu estou vendo gente olhando para mim assim, ó. Mas segura na mão do teu irmão, dá uma sacudida, fala assim: Deus tem coisa boa para você. Olha o que diz aqui, olha, a profecia, essa é para exortação, hein? Tem gente pecando na igreja, na maior cara de pau, tomando ceia, participando dos trabalhos, no domingo está servindo ao Senhor, no sábado está se prostituindo, não tem amante, mas tem vídeos pornográficos, e fica se deleitando com essas porcaria. Tem gente ficando doente por causa de pornografia. Aí Deus vai e usa um profeta e diz assim: olha, Deus está mandando você se consertar. Isso acontece ou não acontece? Mas também tem a profecia da consolação,
que está lá em Isaías 40:31, que diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Uma mensagem profética para você: você vai andar, você vai correr, você vai voar na presença do Senhor. O mundo vai ver você prosperando nessa terra, vai ter alegria no seu coração, aleluia, porque isso é mensagem de consolação. Outra mensagem de edificação, ó que delícia, é um dos meus melhores salmos, ó: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quem é que recebe essa palavra? Tem mensagem para você. Quando você estiver errando, tem mensagem na Bíblia para te corrigir. Quando você estiver chorando, tem mensagem para te consolar. Quando você estiver precisando de edificação, tem mensagem para te edificar. Essa palavra aqui, ela tem 66 livros, todos eles inspirados por Deus. Antigamente Deus falava pelos profetas, hoje Ele fala através do seu Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que durante a semana você não fale só com seus amigos, mas que você entre para o quarto e fale: paizinho, fala comigo. Paizinho, se comunica comigo. Todas as vezes que você abre a Bíblia para falar, para orar, é Deus falando com você. Quantas pessoas estão aqui que já receberam respostas de Deus através da palavra? Levanta a mão. Essa aqui não erra. O profeta pode errar. Aquele que disse para mim que eu ia me casar com meu melhor amigo, errou feio. Errou porque fez muita gente se casar com gente que não amava. Sabe aquele negócio? Namora agora que o amor vem depois? Era isso que falavam para a gente. E você não pode dizer não para Deus. Muita gente casou sem esperar para ver se era Deus mesmo que estava falando. Todos se separaram. Todos se separaram. Mas eu esperei, aleluia, e Deus me deu o melhor, glória a Deus.